Olá, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Eu sou Antônio Paulino, para alguns, professor Paulino. Nós temos abordado aqui o livro de Atos e as cartas paulinas. Neste vídeo, nós queremos fazer um pouquinho diferente. Vamos abordar, sim, o livro de Atos, mas em forma de pergunta. Vou fazer algumas perguntas com as devidas respostas. A primeira pergunta que eu quero abordar aqui é qual a motivação e o desdobramento do Concílio de Jerusalém? O Concílio de Jerusalém ele está registrado no capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos. Qual foi a motivação desse concílio? A motivação foi, após o regresso de Barnabé e Paulo da Galácia, na sua primeira viagem missionária, eles trouxeram bons resultados acerca da aceitação do Evangelho de Jesus Cristo pelos gentios lá na Galácia. Muitas pessoas se converteram, a repercussão foi maravilhosa. Então, quando eles chegaram em Antioquia e contaram das maravilhas que Deus fez lá na Galácia, alguns judeus não muito adeptos, aos gentios, eles disseram que para os gentios serem salvos, eles deveriam fazer algo além da graça de Deus, além da cruz. Então, eles estavam fomentando a igreja de Antioquia, de onde Paulo e Barnabé saíram, que era a igreja missionária. Eles estavam fomentando a igreja de que além da cruz, além do evangelho, para os gentios, ou para alguém ser salvo, era preciso ser circuncidado. E Paulo e Barnabé, eles foram contrários a esse comportamento, evidentemente, porque contraria o evangelho, até porque a circuncisão ela foi instituída por Deus para os judeus, não para os gentios. Então, Paulo e Barnabé foram conduzidos para Jerusalém para resolver essa questão. E ali em Jerusalém, eles falaram acerca do que estava acontecendo, desses judaizantes que estavam trazendo problemas para a igreja de Antioquia. E precisava ser resolvida essa questão com relação à circuncisão. Havia também em Jerusalém alguns fariseus que apoiavam essa questão da circuncisão. E houve uma contenda muito forte, houve um debate nessa reunião, de modo que prevaleceu, amados, o evangelho genuíno. E foi trazido à tona onde que o homem é salvo mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nenhum adendo a mais, além da cruz de Cristo Jesus. E isso foi resolvido, foi emitida uma carta, e tempos depois eles regressaram com essa carta, com essa questão resolvida. Essa foi então a motivação e o desdobramento do Concílio de Jerusalém. A segunda pergunta que eu quero fazer é: quantas viagens missionárias Paulo realizou juntamente com seus companheiros? O livro de Atos dos Apóstolos aborda 3 viagens missionárias. E nessas viagens missionárias, grandes coisas aconteceram. Grandes revoluções aconteceram com relação à pregação do Evangelho, a salvação de vidas, a plantações de igrejas. Na primeira viagem missionária foram plantadas 4 igrejas, lá na Galácia. E na segunda viagem missionária foram plantadas outras igrejas, além de serem plantadas na Ásia, também o Evangelho chegou na Europa. Então foram plantadas, ou fundadas a igreja de Filipos, de Tessalônica, de Corinto, a igreja de Éfeso, e outras igrejas que não são mencionadas
nos evangelhos, ou melhor, no livro de Atos e nas cartas, mas foram plantadas outras igrejas além dessas. Então, essas foram as contribuições das viagens missionárias. Deus fez grandes coisas através dos apóstolos, através do apóstolo Paulo e de seus companheiros. Uma outra questão que eu quero abordar aqui, qual a importância de Atos 1:8? O que diz Atos 1:8? Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Atos 1:8 diz que o derramamento do Espírito Santo, ele habilitou a igreja primitiva, de modo que veio a se expandir. Se expandiu em Jerusalém, se expandiu em Samaria, na Judéia, se expandiu por onde eles passaram, por onde os apóstolos, por onde os missionários passaram, a igreja ela se multiplicou, a igreja cresceu. Então, Atos 1:8 contribuiu, o derramamento do Espírito Santo contribuiu para que a igreja se expandisse, para que o evangelho fosse proclamado. E qual o desdobramento de Atos 1:8 para a igreja dos nossos dias? Não muda o foco. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Basta, melhor dizendo, que a igreja dos nossos dias ela tome posse desse derramamento. O Espírito Santo está aí. Basta que venhamos abrir os nossos corações, porque o Espírito Santo já foi derramado para a igreja. E a igreja, ela precisa ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, como diz lá em João 15, se não me falha a memória, sem mim nada podeis fazer. Então a igreja precisa tomar posse do Espírito Santo para que ela cumpra com o seu papel, assim como a igreja primitiva cumpriu com o seu papel. Uma outra questão que eu quero abordar aqui, qual a característica predominante no livro de Atos dos Apóstolos? A característica predominante no livro de Atos dos Apóstolos é justamente a terceira pessoa da Trindade. A pessoa mais importante de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo, que foi derramado na vida dos apóstolos, foi derramado na igreja primitiva. E o Espírito Santo continua sendo derramado nas nossas vidas. Então, a característica predominante em Atos é o Espírito Santo de Deus. E para nós finalizarmos aqui esse vídeo, quais os principais assuntos abordados no livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, do Novo Testamento. Mas se nós olharmos simplesmente como um livro histórico, ou se Lucas tivesse abordado somente história, ou visse o livro de Atos como um livro histórico, Lucas teria falhado no seu propósito de redigir 28 capítulos. O livro de Atos dos Apóstolos vai além da história. É um livro apologético, né, que defende a fé. É um livro biográfico. É um livro conciliatório, né? Quantas conciliações aconteceram ou estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos também é um livro evangelístico. Se nós olharmos, é um livro extremamente evangelístico e também é um livro doutrinário. Quantos ensinamentos nós vemos em Atos dos Apóstolos? E também não deixa de ser um livro histórico, que relata a história da igreja. E o livro de Atos, ele não finaliza no capítulo 28. Não há uma conclusão no capítulo 28, porque o livro de Atos, ele conta a história da igreja. E a igreja de Jesus Cristo, ela continua cumprindo com o seu papel nos nossos dias. Que Deus abençoe a sua vida.
Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe, dê um like. Nós produzimos um livro chamado De Jerusalém a Roma, Atos e as Cartas Inspiradoras da editora Pod. Se você quiser adquirir esse livro, vai abençoar certamente a sua vida. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Um abraço.